Bom, não, pessoal, Daniel Gontijo por aqui para mais um vídeo do quadro Café Sem Fé. Tô aqui hoje com o Betuel pra gente conversar sobre a sua história incrível de filho e neto de pastores evangélicos. E gay. É agnóstico hoje, não é isso? Agnóstico? Sou agnóstico, ateísta. Agnóstico, ateísta. Tem umas questões aí, mas tô todo lado dos ateus. Se tiver numa briga, tô do lado dos ateus. E tá com um projeto fantástico, na verdade é fundador do movimento Desviados, que ajuda LGBTs em contextos evangélicos. Então daqui a pouquinho o Betuel vai contar pra gente do que se trata, né, esse movimento. Vou contar. Gente, prazer, pra quem não me conhece, eu sou Betuel, eu sou, como ele falou, filho e neto de pastor, eu cantava na igreja desde pequeno, sempre tive uma criação bem fundamentalista, digamos assim, né? E eu participei muito da igreja desde pequeno, então no louvor, no teatro, ajudando na igreja em diversas questões, assim, né? Ali, em toda a parte que meu pai fazia, tanto nas mídias da igreja, como em qualquer coisa, eu sempre estive muito imerso nesse ambiente, né? E hoje eu tenho a página Desviados, que ela começou como uma página de memes, ali com muita sátira. Eu ainda estava dentro da igreja quando eu comecei a página. Você estava na igreja quando você começou? Eu ainda estava na igreja, eu já tinha me aceitado como gay, mas eu ainda estava naquele ambiente que eu não podia ser quem eu era, né? Então, um escape para mim, como eu não podia fazer terapia, era proibido para mim, psicólogo, eu não podia ter envolvimento com psicólogo. Então, pra mim, eu assistia muitos vídeos, inclusive assisti o seu canal. Legal. Assisti o seu canal, assisti o Pirula, assisti a Rita Von Hunt, assistia vários criadores que hoje eu tenho prazer, né, que me ajudaram a sair da igreja, ajudaram a sair do fundamentalismo, né, evangélico. E hoje eu tenho o prazer de estar conversando aqui com você, pra mim é uma honra, né? Ele também participou do meu podcast, aí vocês podem acessar aí embaixo. Deixei o link aí, ó, gente, mas assista o vídeo primeiro. Depois que acabar, tem que foi um papo muito legal, né? Foi uma troca muito massa lá no seu podcast, tá muito bacana esse projeto, então já reforço aí, pessoal, deixei o @ embaixo do canal do Betuel, se inscrevam lá para acompanhar os vídeos. E tem muito relato de ex-membros de igrejas evangélicas. E o pessoal que adora esse papo dos desviados nesse sentido, né? Dos ex. O pessoal brinca que é o canal dos ex. Mas tem muito mais do que isso aqui, viu, gente? Tem muitas reflexões filosóficas, ciência, enfim. Não resuma meu canal aos ex, beleza? O meu podem resumir, porque o meu só tem ex-crente. A maior parte da comunidade LGBT, não necessariamente, né? E quem não é... Eu também faço ser, porque eu beijei o Thiago Santinelli, que é hétero. Eu só não beijei o Daniel porque ele é comprometido, então não dá, né? A Nath é ciumenta. A Nath é muito ciumenta, então não daria pra fazer isso, mas lá no meu canal também beijei o Thiago Santinelli, vocês podem assistir. Tá bem legal o episódio. O Santinelli que prometeu vir aqui também pra gente fazer um café sem fé, mas em breve a gente combina. O Thiago Santinelli também falou que se batesse 1 milhão, ele ia vir e ia dar outro beijo no meu podcast. Bateu 2,5 milhões, ele não me responde, inclusive Thiago Santinelli, 2,5 milhões. Santinelli, velho. Vamos lá, né? Mantenha a palavra, cara. Isso aí. Betuel, muito bom, cara. Tô muito animado para essa conversa. Eu conheço um pouquinho a história do Betuel, já conversei com ele em outros momentos, mas hoje a gente vai se aprofundar, vou querer saber dos detalhes. Mas antes de a gente começar, se você não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, deixa o joinha se você gosta do Café Sem Fé, vai comentando aí o que você tá achando desse nosso papo aí nos comentários e fica ligado, ó. No final de fevereiro a gente vai começar a ler o Fome de Saber, que é um livro do Richard Dawkins, sua autobiografia, a gente conhecer a sua história intelectual, religiosa, e eu acho que vai ser massa demais também. Não tá aberta ainda para inscrições nesse Clube do Livro, mas tem aí o meu grupo no Telegram, entra lá para você não perder nada disso. Mas se você tá vendo aí mais pro final de fevereiro, já tá tudo certinho para você se inscrever também. Betuel, bora lá começar então, cara. Sobre os livros, ó, o pessoal, os desviados aí tem que começar a ler, né? Porque o povo geração Z, só querem tudo mastigado, TikTok, série, querem, qual é o reality que eu posso ver pra me informar sobre religião? Não, gente, vamos ler, vamos é por isso que eu falo, ó, Desviados, apesar de ser uma coisa assim de entretenimento, a gente tem que entender melhor as coisas para não sair falando qualquer besteira na internet. Exato, esse repertório intelectual é muito importante. E para quem não tem
costume de ler, Clube do Livro, gente, é outro tipo de experiência com leitura. A motivação de você estar num grupo, a gente faz altas trocas no Telegram, a gente tem uns encontros online, ao vivo, né? É muito bacana. E se você perder algum encontro, fica tudo salvo na plataforma do Instituto Ponto Azul. Então, aí embaixo tem um link para quem quiser conhecer um pouquinho melhor a ideia e ir com a gente nessa. Betuel, você já adiantou então que você nasceu em berço evangélico. Sim. Você participava de louvor, de teatro, essas coisas todas. Mas quando você nasceu, seus pais já eram pastores ou Sim, ainda não? Como é que já era? eram. Na verdade, assim, a minha mãe, ela se converteu primeiro. Eu acredito que ela era espírita, eu não tenho muita recordação de porque eu não era nascido, né? Uhum. Mas que eu vi, ela acreditava no espiritismo, basicamente. Teve uma criação católica e espírita, como a maioria do Brasil, assim, aquela mistura, assim, né? Mas não era muito frenética, e aí ela conheceu o evangelho, né, a igreja evangélica, ela participava de células, né, isso lá em 1900 e pouco, em células, grupos de cultos caseiros, enfim, né, e aí ela acabou conhecendo o evangelho a partir disso. A minha avó também veio, a mãe dela, né, veio esse universo, entrou na vida dela por conta disso, ela começou a participar da Igreja Batista. Então, da Igreja Batista, ela começou a fazer parte do louvor, fazer parte de outras coisas. Ela foi se inserindo cada vez mais na religião, né? Mas ainda minha avó não era batizada, só ela, que era a única cristã dentro de casa mesmo, assim, evangélica, né? E aí, o meu pai, ele vem no contexto de Umbanda, né? Minha família a minha família é espírita, umbandista, minha família por parte de pai. Eu tenho tios que são pais de santo, né? Então, todos eles são bem envolvidos com a religião. Então, meu pai teve essa criação bem espírita / umbandista dentro de casa, né? E o meu avô, ele era alcoólatra. Meu avô tinha problema com alcoolismo e meu pai tinha problema com drogas. Então, o lar, assim, era muito pesado para minha avó. Ela também passava por depressão por conta de tudo isso. Por meu avô ser alcoólatra, meu pai ter problema com drogas e festas, enfim. Ele foi pai muito jovem, né? Com 17 anos, meu pai engravidou uma moça. Então, foi tudo um grande baque para ele. Nesse período, eles foram numa praça pública, assim, da cidade. A minha mãe tava lá tocando violão e tal. Inclusive, eu não lembro ao certo, mas ele era muito amigo de um filho de pastor que era desviado, que não era da igreja. Que o cara, assim, era um dos melhores amigos dele, né? Ele passava a noite na loucura, usando droga com meu pai. E domingo de manhã, tava lá, tocando louvor na igreja. Então meu pai deixava ele na igreja depois da noitada. Então, tipo o Ronaldinho Gaúcho da igreja evangélica, então. Tá bom. Eu não entendo de futebol, já falei. Mas, então, basicamente, era isso, assim. Aí, meu pai tinha esse conhecimento, e até meu pai... Aí ele tava nesse contexto de pressão, né, por conta dele ser pai muito jovem e tal. Ele viu a minha mãe na praça cantando e a minha mãe perguntou pra ele se ele era feliz. Ele falou, eu sou muito feliz, né? Ele sempre conta esse testemunho na igreja. Eu sou muito feliz e tal, né? Daí ela perguntou pra ele assim, mas tu é verdadeiramente feliz? Aí ele ficou refletindo, eu acho que não. Verdadeiramente feliz. Verdadeiramente. Puxou uma veia filosófica, espiritual aí, sei então lá. Ela fez a pergunta 2 vezes. E aí foi que ele disse que sentiu um aperto no coração muito forte, né? Essa sensação que ele julga ser espiritual, que ele sentiu que era Jesus tocando no coração dele, literalmente. E aí ele começou a chorar, enfim, aquela coisa assim que a pessoa ela tem a experiência sobrenatural, né? Sim. E aí minha mãe começou a falar de Jesus pra ele, o evangelho, enfim. E aí... Só que, apesar dela ter o primeiro contato, acho que evangélico foi com a minha mãe, tipo, nada a ver, sabe? Eles depois viveram a sua vida, ele foi pra igreja de outras maneiras, nem falava com ela, tipo... Aí, de um tempo depois que ele foi pra igreja, conheceu, aí ele até pediu pra esse filho de pastor ler a Bíblia pra ele, sabe, toda, ler salmos enquanto ele estava lá, louco de droga. Mas aí então, e depois? Você nasceu e eles já tinham a igreja deles, não? Não, aí é que é curioso. Então, a minha família, ninguém era evangélico. O meu avô não era pastor. Os meus 2 avós são pastores evangélicos. O meu avô tinha uma igreja. Aí, então, o meu avô não era pastor, era nada, nenhum dos dois, assim, um era da Umbanda e o materno não era nada. E aí, o que aconteceu?
Quando meu pai se converteu, ele entrou pra igreja, ele se apaixonou pela minha mãe, e aí os dois tinham um propósito de, tipo assim, eles já estavam casando, entendendo que eles iam viver pelo ministério, né? Viver pelo evangelho. Sim. Então foi um casamento assim, que eles já tinham esse propósito muito firmado juntos. E aí ele contou pra minha mãe que ele tinha outra filha, então foi um baque pra minha mãe, assim, ela não sabia bem ao certo. Tá. Quando eles estavam se relacionando, aí ele contou. E aí o meu avô achava muito estranho ele virar fanático assim de uma hora pra outra, sabe? Porque meu pai virou, todo mundo que conhecia meu pai viu que ele mudou completamente. Então meu pai mudou muito da água pro vinho por conta da religião. Ele realmente entrou e virou a cabeça. Ele achou que era o propósito da vida dele. E aí ele e minha mãe casaram na igreja batista. E aí a partir disso foi toda a família se convertendo, sabe? Meu pai foi evangelizando meu avô, minha avó, todo mundo. Os tios umbandistas também, não? Tentou, mas não rolou. Conseguiu. Eles são bem contra esse proselitismo, né? Porque na religião deles não tem essa coisa de ficar convencendo, assim, né? Tá. Então eles não gostam dessa... Então gerou um afastamento por causa disso. Entendi. E existe um preconceito, infelizmente, por parte de evangélicos, não estou generalizando, tá, gente? Mas tem dados, tem estatísticas sobre intolerância religiosa que parte muito mais aqui no Brasil de evangélicos contra umbandistas, candomblecistas e tudo, né? Aí, muito triste isso. Tinha muito isso, assim, como eu falo, na igreja, aí eu tô pulando a história lá, mas eu vi muitos casos de intolerância religiosa, assim, com essas outras religiões, né? Muito ódio, assim. Sim. Então talvez seja por isso que eu seja tão revoltado. Quem conhece sabe meu conteúdo, eu sou bem revoltadinho, assim, no Instagram, né? Apesar de ser calmo, as pessoas falam, ele é um calmo, ele dá um tapa de luva. Eu sou um calmo, mas eu sou polêmico, assim. Bastante polêmico. Eu adoro uma polêmica. Mas é porque eu tive essa criação, eu fui criado vendo muita coisa que eu não concordava, sabe? Então, tipo, eu via santos sendo quebrados atrás. Nossa, cara. As pessoas levavam, tinha um dia, né, que eles levavam santos, todo mundo que se convertia que era católico levava o santo. É mesmo? E quebravam, tipo, no altar lá? Não, na frente de todo mundo não. Atrás da igreja tinha um galpão. Que aí era ungida a mão das pessoas e expulsava tudo. Então era Maria, era os santos da Umbanda, então eu via isso na minha frente, os santos sendo marretados. E aí teve uma vez que eu fui assim, quando eu era pequeno, eu fui lá pra ver o que tinha lá. Aí eu vi aquele monte de santo, eu sempre achei curioso, né? Eu sempre achei legal, eu sempre tive a tendência, sempre tudo que era proibido eu gostava. Aí eu olhei aqueles santos lá e tinha uma santinha que era um galpão e tinha uma parte que era escuro, que ficava até um cavalo atrás da igreja, enfim, né? Mas aquela parte tinha uma santinha que ela brilhava no escuro. Aí eu tinha 8 anos, olhei aquela santinha, pensei assim, tá, vou pegar, botei no bolso e botei no meu quarto. A santinha era a Virgem Maria que brilhava no escuro. Aí ela brilhava no escuro. Aí quando a minha mãe chegou em casa e viu, ela ficou muito brava comigo. Falou, não, tá traindo demônio pra dentro de casa. Aí ela orou por mim, me ungiu, foi um babado. Cara, é muito interessante isso. Eu não sei se rola com quem teve uma formação católica como eu tive, mas meus pais não levavam esse papo de demônios pra minha casa, pra amedrontar, pra falar cuidado com isso, com aquilo. Já na evangélica parece ter um foco mais forte, não é? Sobre o inimigo, sobre essas coisas assim. Você cresceu ouvindo muito? Sim, ouvi muito. Eu acho que esse contexto, as guerras são muito lucrativas ideologicamente, né? Eu acho que essa guerra que os evangélicos pregam, né, contra as outras religiões, como só eles estão certos, é o que faz a religião expandir tanto, eu acho, né? Porque quando você, até políticos aí, que não irei citar nomes, né? Começa com B e termina com A. Mas políticos também usam essa arma, essa coisa de nós contra eles para realmente fazer com que o discurso deles ganhe mais força, né? Porque aí tudo que é muito falado, isso gera um buzz, né? Digamos assim. Então as pessoas acham estranho, mas elas vão procurar. Então eu acho que a igreja evangélica sempre foi muito polêmica. Sempre foi muito polêmica, sempre falou sobre tudo, muito assim, coisas que geram raiva na pessoa, sabe? Sim. E eu acho que nesse discurso de paz e amor, acho que a gente não consegue rebater muito isso. Por isso que eu falo que eu sou um pouco assim, justamente que eu acho que isso vai dar mais visibilidade pra gente questionar temas sérios, importantes, sabe? Entendi.
Legal. Aí eu vi, mas voltando lá pra questão dos meus pais virarem pastores, aí, enfim, eles foram consagrados pastores na Quadrangular, eles saíram da Brasa, tá, a Batista, aí eles foram pra igreja do Evangelho Quadrangular, casaram lá, e aí a partir disso eles decidiram, né, já começar como pastores, largaram tudo, deram terreno pra igreja. Nossa. Deram terreno, deram vários bens materiais, assim, Uhum. várias coisas que Teologia da prosperidade, do tipo, eu Muito. vou dar o que eu posso e o que eu não posso e Deus vai me abençoar. Vendo esse meu A igreja sacrifício. quadrangular, na minha visão, na minha experiência como criança, eu acho que ela mistura muitas coisas assim da Universal. Uhum. Tipo, que tinha que levar foto pra ungir, tinha a questão uma coisa meio judaica, né, de bandeira de Israel, sempre teve isso muito presente, shofar, tinha essa coisa profética, tinha um falar em línguas. E tinha essa coisa da politicagem, sempre a igreja evangélica quadrangular sempre levantou políticos, assim, pra gente escolher e votar, se juntar e votar. Sim. Sempre foi uma igreja muito política e sempre misturou tudo. Acho que ela misturava um pouco da Assembleia, um pouco da Batista, ela tinha momentos que era mais tradicional, mais polida, não era tão pentecostal como as Assembleias, talvez, que eram mais... que tinha gritaria e tal, essas coisas. Eu ia, né, nesses cultos em todas, acho que a quadrangular, acho que ela me permitiu eu ter esse repertório que eu tenho tão grande com as evangélicas, porque eu visitava muitas igrejas diferentes, tanto bem tradicionais como mais pentecostais. A igreja dos seus pais, eu acho que você não vai nem mencionar o nome certinho, porque talvez, né? Mas ela é pentecostal, ela é neopentecostal, como é que se enquadra Então, aí? é uma igreja que eles consideram apostólica, evangélica apostólica, porque eles acreditam em apostolado. Então, meu pai se considera um apóstolo, né? Falo que ele é pastor porque ele foi consagrado como pastor e agora, ultimamente, que ele está se considerando como um apóstolo, né? As pessoas chamam ele assim. Mas eu acho que a igreja, ela tem esse lado muito profético, assim, de tipo visões, as pessoas têm curas, essas coisas, assim, profecias e tal. Então, eu vivi vendo esse universo, assim, de curas e coisas acontecendo. Sim, dom de falar em línguas. Falar em línguas, né? São muito conservadores, tem muitas regras, assim? Não, então, aí é que eu digo. Na verdade, a igreja do meu pai hoje, agora ele fundou, não tá mais na quadrangular, ele fundou outra igreja própria, né? E a igreja do meu pai é de parede preta, as pessoas, elas podem se tatuar, as mulheres, elas não precisam usar saia, não é nada tradicional assim. Podem se maquiar, é bem assim, desconstruído nesse aspecto visual, né? Claro, se uma mulher usa uma roupa muito curta, decote, essas coisas, não pode, mas tipo, se vestir de uma forma mais alternativa, cores, cabelo colorido, isso tudo não tem problema. Como na Adventista tem. Inclusive, eu estudava na escola Adventista, não podia ter o meu cabelo que eu tenho hoje. Eu não podia ter o cabelo grande porque eu estudava num colégio militar. Eu queria muito, né, deixar o cabelo grandinho, eu gostava muito do rock and roll, Kurt Cobain, Nirvana e tal, né, sofri por conta disso. Mas aí você não podia colorir então, na Adventista? Na Adventista não podia. Eu gostava, mas não sempre gostei, agora que eu sei da igreja que eu posso. Mas, assim, a igreja do seu pai, pelo que eu entendi, de seus pais, não é tão conservadora como outras que existem por aí, mas também não é tão progressista, liberal não, né? Não, ela é fundamentalista. Porque eu acho que tem muitas igrejas hoje em dia que até elas são mais liberais em muitas coisas, mas elas são muito homofóbicas, assim, LGBTfóbicas. Acho que é muito raro, assim, na minha vivência como evangélico, acho que, tipo, tinha 1% de igrejas que aceitavam LGBTs e a maioria não. Sim. Apesar de ter igrejas modernas, tipo, que nem Bola de Neve. É uma igreja que muita gente considera ser bem moderna, mas é uma igreja bem LGBTfóbica. É bem fundamentalista. Então lá você não pode ocupar cargos que são, tipo, do louvor, essas coisas, se você for uma pessoa LGBT, sabe? Sim. Então sempre foi isso que me chamou a atenção. Até na igreja dos meus pais, eles consideram não ser evangélicos, eles falam que eles são só cristãos. É mesmo? Eles falam que eles são só cristãos. Eu vejo isso de vez em quando, pessoas que aparecem aqui no canal. A religião é uma coisa, Jesus Cristo é outra. Eles acham isso, eles falam isso. Mas muitos que falam assim são Na pessoas prática, desigrejadas. Tipo a Nath, minha esposa, e a minha sogra, que já foi consagrada pastora também, inclusive numa igreja batista,
elas hoje não frequentam assiduamente, não estão vinculadas oficialmente a nenhuma igreja. Então são cristãs desigrejadas. E nada conservadoras, nada fundamentalistas, ainda bem. Então eu vejo muita gente falando isso. Eu não sou religioso, eu sou cristão. Mas tem gente, então, em igrejas que tem esse discurso também, como seus pais. Não, muitas pessoas, inclusive até famosos, assim, esses grandes coaches que tem aí, falam que eles são cristãos, né, que eles seguem a Cristo, mas eles são, na prática, são evangélicos fundamentalistas como todos os outros. Então a prática deles eu considero evangélica, por isso que eu falo que eu sou filho de pastores evangélicos, apesar de meu pai ser um apóstolo que não se diz evangélico, só cristão. Mas eu acho que o termo cristianismo é uma coisa que a pessoa se dizer cristã, na minha visão, porque se eu ver a história de Jesus, eu também posso ser seguidor de Cristo, porque eu acho que os ensinamentos dele são muito bons, mas eu não me considero cristão, porque eu acho que cristianismo, na minha visão, é uma religião. Cristão, eu acho que quando a gente fala isso, tem um peso muito forte pra mim, na minha visão, que eu acho que carrega toda a história de massacre, de coisas que, sabe, que aconteceram na história, então eu não curto muito esse termo. Eu tenho amigos que são, né, evangélicos, também, mas eles se dizem mais seguidores de Cristo, assim. Até na página, assim, seguidores de Cristo. Os passos de Cristo, é isso. Os espíritas, às vezes, também reivindicam serem cristãos também. Longe de me dizer que eles não podem se intitular assim, mas existem algumas perspectivas teóricas que colocam assim, é cristã a religião que aceita Jesus como seu salvador, como Deus entre nós, que tem alguns critérios, assim, o que excluiria os espíritas dessa denominação. Mas eu não tô aqui, gente, falando que tem que ser assim ou que você não pode se intitular desse jeito, tá? Mas tem discussões teóricas na teologia, na própria psicologia da religião, que a gente trabalha com certas nomenclaturas sobre como classificar as pessoas conforme seus tipos de crença. Sim. E é bem diversificado o cristianismo, né? Sim. É um guarda-chuva, assim, com uma diversidade muito grande de ideias, valores e práticas. Aí que aconteceu. Quando os meus pais, eles... quando eu nasci, já cresci nesse contexto evangélico. Eu não tinha nenhuma outra amizade. Minha infância foi toda recheada de crianças cristãs, evangélicas, né? Eu não conhecia nada do universo, assim, fora da religião. E na escola que eu comecei a ver outras coisas, assim, né? Que eu achava estranho, que eu achava diferente do que eu tinha aprendido em casa. Então, porque no jardim de infância eu também estudava em escolinha cristã, então eu tinha que ler a Bíblia. Aí tive contato quando eu fui para uma escola pública, né? Aí eu estudei numa escola pública numa cidade pequena, que só tinha um colégio particular, todas eram públicas, era bem tranquilo, a escola era ótima, assim, era excelente. Mas aí eu tive contato com outras pessoas diferentes, eu pensava assim, nossa, como ele não acredita em Deus? Eu ficava assim, como assim? Ele vai pro inferno. E eu falava para as crianças também, para ver como a minha criação foi tão rigorosa, que todos os meus colegas acreditavam no Papai Noel. E aí eu falava para eles que o Papai Noel não existia, né? Porque era pecado o Papai Noel, né? É mesmo? Não podia ter árvore de Natal, não podia ter nada disso. É mesmo? Sim. E é comum entre os evangélicos muito, isso de Papai Noel? Muito. Hoje em dia até tem... Papai Noel, acho que de maneira nenhuma eles vão aprovar, assim. Claro, hoje em dia tem outras. Mas na minha época, árvore de Natal era pecado. Caramba! Era isso uma coisa pagã. Pra mim. Nossa, Coelho muito. da Páscoa. Também. Coelho da Páscoa. Até na Adventista, quando eu estudava na escola Adventista, também essa questão do Coelho da Páscoa era um tabu. Eles sempre falavam que davam uma historinha do Coelho da Páscoa que não era verdade, enfim. Aí falava para meus colegas que o Papai Noel não existia, eles ficavam bravos comigo. Tinha 7 anos, como é que o Papai Noel não existe? Eu falava, cara, não existe, é um cara montado lá. E eu falava pras crianças, assim, então era minha diversão, era quebrar o tabu. Então eu falava assim, não existe Papai Noel. Aí hoje eu falo, Deus não existe. Eu sempre gostei disso, veio comigo, né? Um espírito de rebeldia, de questionamento. Muito, eu fui uma criança bem rebelde, assim, no meu contexto que era muito rigoroso, são coisas simples, mas no meu contexto era rebeldia pura, assim, então eu sempre gostei de fazer tudo que era errado. Então, eu sempre olhava, assim, alguém que era tatuado. Na época, quando eu era pequeno, a igreja não aceitava tatuagem, né? Foi uma mudança que meu pai teve. Inclusive, a minha igreja era bem rigorosa. Segundos casamentos não eram possíveis. Meu pai não fazia segundos casamentos. Então, tipo assim, alguém que era... Só se a pessoa, ela não conhecia Jesus, ela não era batizada antes,
Mas depois, se ela se batizou e casou novamente, aí ela não podia se casar. Tem uma segunda chance. Aí só se batizasse e tal, né? Uhum. Bom, aí com meus 6 anos ali, quando eu tinha 6 anos de idade, eu gostava mais de ficar com as meninas, assim, eu não me sentia muito confortável de brincar com os meninos, tipo, jogar bola com eles, até porque eles já faziam piadinhas comigo, por causa do meu jeito, por causa já tinha isso, então eu não gostava de ficar com eles porque eu não era como eles, entende? Entendi. Então eles já tinham uma forma de se expressar, a expressão de gênero, enfim, era mais masculino e tal, e como eu era uma criança mais alegre, mais serelepe, andava girando, brincando, então eles já sofriam preconceito ali das crianças do meu colégio, então eu já sabia que eu era gay. Né? Criança, então, com 6 anos de idade, eu já sabia que eu era gay. Eu não Uhum. sentia atração sexual, não era atração sexual, mas acho que a palavra gay é muito maior do que Sim. só atração sexual. O jeito, a forma que você vai lidar com as pessoas, conviver com as pessoas, né? Então eu já me entendia que eu não era como eles, né? Só não sabia qual a palavra, mas sabia que eu não era como eles. E aí eu ficava pensando assim, uma vez eu cheguei pra minha mãe e falei assim, e se eu casasse com um homem quando ficar maior, né? Isso criança, você Criança, falei. Ela falava assim, um dia você vai casar com uma mulher, né? Quando você tiver filhos e tal. Daí foi até na conversa, essa aí foi como que os bebês nasciam. Eu perguntei muito novo isso, eu perguntei como que funcionava. Aí, porque eu vi uma mulher grávida na rua e perguntei, e como é que o bebê parou lá dentro, né? Aí ela me contou, uma sementinha, não sei o quê, porque quando você casar, você também, né, vai colocar uma sementinha na sua esposa. E eu, e se eu casasse com um homem, como é que vai ser a semente? Aí eu tinha essa dúvida e tal, né? Aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Mas com os meus 12 anos que eu realmente entendi o que era gay, e aí quando eu vi o primeiro menino que eu senti atração, que eu já tava na puberdade, ali, pelos 12 anos que eu entrei na puberdade, eu senti atração realmente por um menino, que eu comecei a gostar dele, aí eu fiquei assim, não pode ser, não pode ser, eu não sou. Aí eu li na internet, eu pesquisava assim, gostar de amigo, não sei o que, eu pesquisava, né? Aí eu fechava o notebook assim, falava, não, batia a cabeça na parede. Eu não tava acreditando, tava incrédulo que eu era gay. Sim. Então eu não aceitei, eu não aceitava. Eu fiquei assim em choque, eu comecei a chorar muito. Mas por conta das coisas que você ouvia na igreja, eu imagino. Eu acho que porque tinha também na escola, né, da igreja, com certeza, porque eu era visto como uma coisa errada. Mas só que eu não sabia exatamente o que era uma palavra gay. Só que eu pensei assim, cara, se eu falar pra minha mãe, acho que ela vai entender. Porque a minha mãe sempre foi muito amorosa, muito carinhosa comigo. Sempre tive muito amor na minha infância com meus pais. Sim. Meu pai e minha mãe sempre foram muito presentes, me deram a melhor criação que eu possa imaginar em relação a isso. Que legal. Só que eu tava esperando que ela ia entender que era uma coisa que eu não tinha que fazer e que é isso. Aí quando eu descobri com 12 anos, eu falei pra ela, mãe, eu tô gostando. Eu demorei pra falar, mas eu pensei que eu ia ter o apoio dela. Aí eu falei, tô gostando de um menino no meu colégio e tal. E ela começou a chorar, né? Ela começou a chorar muito, 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 muito. E, assim, de soluçar na minha frente. Ela também ficou incrédula. Aí eu falei assim, como eu vi a reação dela, eu falei pra ela, não conta pro pai. Porque eu pensei assim, meu pai era a figura mais firme, né, da casa. Sim. Então, se ela ficou assim, eu ficava pensando, nossa, meu pai vai surtar muito. Imagina uma criança de 12 anos chegar e falar que é gay, né? Aí eles tiraram meu computador, aí ela surtou, né, e tal, assim, né, e começou a falar que ia botar em oração e tal. Aí ela surtou muito, meu pai ficou muito, ele pensou assim, o que tá acontecendo na escola? Aí aí eu estava na escola, que aí no meio do caminho já tinha falado pra eles, mas lá no meio do semestre eles fizeram lá uma campanha do orgulho LGBT, acho que era em junho, por aí, junho. Aí eles botaram uma bandeira LGBT enorme, que era um colégio que ia até o 3º ano, né? Então eles fizeram essa coisa de apoio e estavam falando sobre isso. Vinha lá militantes, ativistas e tal. E aí meu pai já viu que eu tinha esse problema na visão dele e aí ele falou, é a escola que tá fazendo isso, né? Aí ele me tirou do colégio e me colocou num colégio adventista. Aí eu fui pra escola adventista.
Aí na escola adventista, aí lá era bem rigoroso, assim, era leitura da Bíblia todos os dias 15 minutos tinha leitura da Bíblia, e era um ambiente bem opressor, assim, né? Mas aí eu me apaixonei por um menino também, que ele era do colégio. Agora não dá pra qualquer palavra, pra culpar a escola, já não tem esse caminho. E é um absurdo, você me permite fazer um comentário antes de você contar dessa segunda paixão que você teve, porque muitas pessoas acreditam nisso, que é uma questão de escolha, a orientação sexual, e de uma influência do tipo, eu tô vendo na minha escola que tem meninos que ficam com meninos, ou meninas que ficam com meninas, ou estão falando que é tudo bem ser LGBT, então eu escolho isso, eu quero isso, e pronto, né? Num estalar de dedos, parece. É muito bizarro, assim, porque assim, eu e meu irmão, a gente teve criação muito semelhante, assim, em todos os aspectos muito semelhante. Ele é hétero, claramente, ele tem 14 anos agora. Você estava na mesma escola que você? Não, ele é mais novo que eu. Ele é mais novo que eu, mas eu vi toda a criação dele, acompanhei, né, e vi que tudo foi praticamente muito parecido, apesar de ter cidades diferentes, contextos diferentes, mas foi tudo muito parecido com tudo, assim. Então, eu acho, assim, que... Eu não sei se é uma... escolha, obviamente, não é. Eu nunca escolheria passar por isso, principalmente no meu contexto religioso. Hoje, talvez eu escolheria porque eu sou feliz com a vida que eu tenho, né? Mas eu acho que no momento que eu tava como adolescente, eu jamais queria escolher aquilo. Eu queria realmente ser hétero. Sim. Mas, eu não sei porque desde criança eu já me sentia daquela forma. Então, não sei se eu nasci assim ou se foi algum contexto ambiental que me fez eu ser gay. Mas, de qualquer maneira, eu não escolhi. Sim. Existem estudos em genética comportamental, por exemplo, sugerindo que, em parte, a genética explica a questão da orientação sexual. Mas existem outros fatores biológicos que não só o DNA, que explica um pouquinho isso, alguma coisa dos hormônios da mãe, mas eu confesso assim, que tem um tempo que eu vi vídeos a respeito disso, de geneticistas falando, colegas da biologia, e não me lembro dos detalhes. Mas também não descartam que alguma influência ambiental possa existir. Mas definitivamente não é uma questão de escolha, de caramba, eu vou colocar a camisa vermelha, marrom ou a branca hoje, né? Não tem nada disso. Eu acho que a expressão do masculino e feminino também, essa coisa assim, eu acho que é uma coisa que... o gênero é uma construção social, né? As pessoas vão te colocando em caixinhas de como tem que ser e aquilo vai te moldando. Eu acho que talvez tem gays que são mais masculinos, assim, né? Que tem uma forma mais, pela sociedade visto como algo, como homem, né? Como macho, aquela coisa. Mas eu sempre tive um jeito, assim, né? Mais de gay e tal, mas que ia pro feminino, não era tanto como tem outros amigos que sofreram mais. Quanto mais feminino, obviamente mais preconceito sofre. Principalmente quando é o feminino a ponto de não se identificar com o próprio gênero. Sabe que tem gente que às vezes me critica ou vem pegar no meu pé no canal por conta disso? Fala assim, Daniel, você é gay, né, cara? Você é meio afeminado, vai, não sei. Sempre que eu toco nesse tema aqui no canal, aparece alguém assim, achei que você ia revelar, finalmente, que você é agora sim, vou contar, então. Agora sim, agora vou contar. Cara, eu acho que é nada a ver isso. Eu acho que o meu jeito, ele foi se moldando por eu me sentir mais confortável com as meninas. Acho que o jeito tem muito a ver com convívio. Acho que isso sim pode ser. Acho que a atração sexual não, mas pelo fato da minha atração sexual, eu não me senti confortável com os meninos, porque era um gênero que talvez eu, apesar de ser uma criança, eu sentiria atração futura, já estava aquilo adormecido em mim, né? Eu acho que por eu ficar mais próximo das meninas, eu acabo me moldando pelo jeito delas, eu não sei. Pode ter alguma influência. Eu confesso que não é um tema sobre o qual me debrucei muito. Eu não sei porquê. Eu tive muitas amigas na infância também, Alice, Aline, Ana Paula, a gente jogava bola, pique-esconde, a gente convivia muito assim. Pode ser que eu tenha pegado um pouquinho de um jeito, vamos pensar assim, um pouco mais afeminado, assim. O pessoal fala, você é muito delicado, você é muito sereno e tal, às vezes isso confunde as pessoas. Mas eu tive breves experiências homoafetivas na minha adolescência. Já contei isso aqui num vídeo, depois se vocês tiverem interesse, manda aí, Daniel Gontijo gay, alguma coisa assim que vocês vão descobrir. Depois eu te conto em off essas experiências que eu tive. Mas no final das contas, nessa minha busca, eu pensei que eu poderia ser bissexual
mas o desfecho foi que não, assim... Que não curtiu. Não tive não boas era experiências. a praia. Não, exatamente. Mas depois busquem aí, ó, quem tiver curioso. Sim. Cara, na verdade eu acho que isso é uma bobagem, né? Eu acho que tem muitos homens que eles são talvez mais femininos, assim, nativamente, mas eles acabam se prendendo e se forçando a ser performar uma masculinidade por causa do meio. Então eu acho que tem muito isso. Mas também eu conheço gays que são nativamente, que tu vê que a pessoa não tá forçando, assim, na minha visão, não tá forçando, que são bem masculinos. São até mais másculos que muitos héteros, assim. Então, então isso é uma coisa que não tem como... É igual, tipo, tem mulheres que são mais femininas, tem outras que não gostam de outras mulheres e são, aliás, que gostam de homens que são mais masculinas. Eu acho que isso é uma coisa muito que tá se perdendo, eu acho, também, né? Tá ficando mais... gente vamos pensar assim, né? A gente, enquanto sociedade, está questionando essas caixinhas tão rígidas para permitir ou para incluir mais fluidez nessas características comportamentais, psicológicas. Eu acho que no futuro não vai ter isso, não. Daqui uns 500 anos vai ser todo mundo... vai mesclar tudo, sabe? É igual eu falo, que nem o gênero neutro, né? Os não binários, até um vídeo hoje viralizou falando sobre isso, os crentes me atacando. No seu Instagram? No meu Instagram, porque eu tava defendendo a linguagem neutra, né? No caso, que eles falam que é uma coisa, porque as mudanças de tipo de voz MC pra você foi uma coisa gradual, não foi uma coisa forçada, como estão falando do elo delo, todes, não sei o que. Só que, tipo assim, independente de onde venha, mesmo que seja artificial, tá vindo de algum lugar. Se é uma pressão da sociedade, né? Se vai pegar ou não vai pegar, a gente vai eu vendo. não tenho amigos que são não binários, assim, pessoalmente, assim, eu não tenho amigos que são não binários, eu tenho amigos trans, mas não binários ainda não tive a oportunidade de ser amigo, mas eu sei que existem pessoas que eu sigo que até falam assim, mas esse é um recorte muito elitista, porque quem é não binário tem muito dinheiro pra falar que é não binário. Não, gente, nada a ver. Falam que, tipo, essa é uma discussão elitista de falar que não existe gênero, que não é um problema no qual, tipo assim, uma pessoa que é pobre, que tá passando por necessidade vai pensar. Eu discordo disso, né? Acho que não tem nada a ver. Acho que deve ser muito ruim quando você não se identifica nem com gênero nem com outro. Acho que tem muita gente assim. Mas eu acredito que no futuro, que nem eu sou um ativista LGBT, mas eu acredito que a luta LGBT é uma luta temporária. Porque no futuro, essas caixinhas de ser lésbica, gay, eu me considero um homem gay, mas acho que a minha sexualidade, o meu gênero, talvez seja muito mais maior do que isso, a minha expressão, né, e tal, ela não caberia numa caixinha, porque eu sou eu por diversas formas, mas a gente precisa se classificar assim, tipo, como eu sou uma mulher lésbica, eu sou um homem gay, eu sou um homem bissexual, porque as pessoas precisam ver que existe e ver que aquela pessoa ela é tão normal quanto as outras, porque existem estigmas, né? Exato. No trabalho, Exato. em qualquer lugar, principalmente religioso, que é a maior parte. Então, quando você vê alguém, por exemplo, tem um cara que eu discordo completamente, tá? Que é o governador do Rio Grande do Sul, que ele é governador e gay, mas tá, pra minha família foi um baque, apesar de eu não concordar ideologicamente com ele. Um governador gay. Eu nem sabia que... mas é o primeiro governador gay, né, que é o Eduardo Leite. Ele é um coxinha, assim, as gays falam que ele é gay padrão, né? Aí, muita gente não gosta dele, mas assim, tipo assim, pra minha família, que é extremamente conservadora, aquilo aí foi um baque, ver um governador como gay. Então, quando vê pessoas assim, a presidente... tipo, que nem a vice dos Estados Unidos, que ela é uma mulher negra, né? Quando você vê pessoas assim, em posições de destaque, você olha e pensa, eu também posso. Porque eu, como gay, quando eu era adolescente, o meu pai orientava outras pessoas da igreja, que eram empresários, a não contratarem pessoas LGBT. Uma vez chegou um empresário lá, que era dono de uma empresa agrícola, e aí ele falou que tinha chegado acho que de alguém que era gay ou era trans, não lembro ao certo, mas... se eu não me engano, ou era uma pessoa trans, enfim. E meu pai perguntou, meu pai veio pedir orientação se ele poderia, como cristão, contratar aquela pessoa. E meu pai falou, na verdade, assim, não tem obrigação nenhuma, entendeu, de contratar essa pessoa. Você acha que não é prudente, que não vai acrescentar, edificar o teu negócio, edificar, né, os clientes usam essa palavra, edificar, Então, na verdade, ele só desmotivou a contratar uma pessoa que era LGBT, principalmente numa cidade bem conservadora, que eu morava no interior do Rio Grande do Sul. Então, assim,
Então era uma desmotivação em contratar essas pessoas. Sim. Então eu acho que eu me vi assim, uma vez, tem um episódio que eu já falei no podcast, que eu vi uma frentista do posto de gasolina, que ela era visivelmente sapatão, aquela estética lésbica assim, e eu vi ela e meu pai olhou com tanto desprezo, sabe, pra ela, e eu pensei assim, cara, o que me resta como gay é tipo trabalhos assim menores, assim, tipo, não menores, mas tipo, que não são tão vistos pela sociedade como algo que é, tipo, de status ou coisas assim. Tipo assim, eu vou ser o cabeleireiro da esquina, você, talvez, o frentista, não diminuindo essas profissões, pelo amor de Deus, mas eram as únicas opções que, tipo, eu não poderia sonhar em ter minha própria coisa, em, tipo, ser alguém que, tipo, que, sabe, tivesse um grande sucesso naquilo que eu realmente gosto. Eu teria que sempre participar de um projeto de outra pessoa, ou ser um funcionário, o menor funcionário, o primeiro, sabe? Então era sempre isso que era visto. Então eu não via muito sucesso na minha profissão. Qualquer coisa que eu fizesse eu achava que eu seria fracassado por ser gay. Isso porque a igreja coloca, talvez assim, como sendo uma característica abominável, vou usar até o termo lá foi um Valadão que falou isso? Que Deus abomina o orgulho gay, alguma coisa assim. Esse tipo de narrativa, de linguagem, pode ter refletido aí, pensado assim, feito pensar que, caramba, já que Deus não tem orgulho, não vê como uma coisa boa, essas pessoas estão ferradas mesmo, vão de repente ter dificuldade do ponto de vista econômico, social, e eu vou ser uma pessoa com dificuldades em todos os setores da sociedade. Eu assim. achava que eu ia ter muita dificuldade com tudo. Eu tive, assim, né? Como eu falei, eu fui expulso de casa. Meu pai discorda de dizer que eu fui expulso, né? Ele disse que não foi expulso? Que não foi expulso, né? Até ele falar, inventa mentira de mim na internet, até vou tomar uma água pra falar sobre isso. Tá bom. Caramba, controvérsias familiares. Foi ou não foi uma expulsão? Então, na verdade, quando eu tinha 12 anos, ele me ameaçou me expulsar de casa, né? Então, minha mãe, ele queria me bater e tal. Tipo, ele pegou um chicote pra me bater. Caramba. Pegou um chicote, assim, na mão, que a gente chama lá no Rio Grande do Sul de relho, né? Falei relho no vídeo, mas ninguém entendeu o que era relho, mas é um chicote de cavalo. É um chicote, assim, tipo de couro. E ele ia me bater, porque ele descobriu que eu era gay. E a minha mãe não deixou. Aí ele falou que ia desistir da igreja, que não me queria mais em casa. E aí uma amiga minha, que é do colégio, ela tinha um irmão gay que faleceu assassinado. Nossa. E aí a mãe dela tinha muita... Não por ser gay, não foi por homofobia. Foi por causa de um assalto, né? Ele foi esfaqueado. Mas ele era drag queen, sofria muito preconceito nos anos 90, né? E a mãe dele era muito aliada à causa depois que ele faleceu, né? Então ela queria me acolher na casa dela, queria me adotar. Claro, era um problemão porque eu era menor de idade, mas ela queria me tirar depois de tudo que eu falava, né? Ela não queria que eu ficasse, então... Seu pai não chegou a te bater por conta disso? Ou se não quiser contar, fica à vontade. Então eu sofri mais agressões verbais, assim, né? Mas, na igreja tinha a questão da vara, né? Tinha a varinha, então uma vez, quando eu era pequeno, meu pai queria me bater de vara, né? Que era uma vara que ele pegava um galho e me batia. Aí, uma vez eu fui, assim, pra um gatinho atrás do sofá, peguei a vara, tinha uns 8 anos, assim, eu peguei e quebrei ela em vários pedacinhos pra ele não bater em mim. Caramba! Eu quebrei em vários pedacinhos, então toda vara que eu via em casa que ele usava pra me bater, pra me corrigir, ele falava que era uma correção, que ele usava a Bíblia, inclusive, falava assim, toda vez antes de me bater com a vara, né? É engraçado bater com a vara, né? Enfim, vamos fazer meme disso aí. mas antes de me bater com um galho de árvore, ele pegava e me citava o versículo da Bíblia, porque mesmo? pra ver quão fundamentalista e fanático. Que isso, mano. Minha mãe me bateu pra caramba. A gente até teve uma conversa agora nesse Natal a respeito disso, assim, que é um tema relativamente sensível pra mim, cara. Eu acho absurdo isso. Hoje eu vejo que eu não sou pai, mas se eu fosse eu jamais bateria. Nem eu, cara, não bateria. Cara, bota de castigo, sabe? Tira o videogame, a mesada. Sabe? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que gritar, berrar, nunca adiantou pra mim. Sempre eu tive que me senta, conversa, olha dentro do meu olho, que eu vou entender a visão. Eu era uma criança assim, se conversasse comigo na calma, eu ia entender. Ia ser muito mais efetivo do que... Porque, na verdade, assim, ó, tudo dentro da igreja era tudo, porque Deus não permite. Eu perguntava, por quê?
E aí, como eu não entendia, porque tá lá em versículo tal. E eu, foda-se. Foda-se, sabe? Eu vou fazer o que eu quero porque não tinha uma explicação, uma lógica. Então eu sempre fui uma criança que eu sempre tentei achar lógica em tudo. Hein? Muito. E só pra não deixar uma ponta solta e minha mãe não ficar chateada, a gente teve uma conversa que foi importante pra ela entender o que eu sentia na época que eu... Olha só a dificuldade, eu tô com 37 anos, agora que fui ter esse papo com a minha mãe, quanto que isso me machucou quando eu era criança. E ela não sabia disso. E aí ela contava, vira e mexe pra algum familiar, e a gente tava lá no Natal, né? E eu fiquei um pouco bolado com isso, assim, aí eu consegui falar pra ela, o tanto que aquilo doeu em mim, assim, do ponto de vista emocional mesmo. E eu acho que até afastou a gente um pouco, sabe? Aquela conexão, assim, uma coisa é você olhar pra sua mãe, pro seu pai e sentir amor, outra coisa é sentir medo, ou sentir mágoa. Eu sentia muito medo do meu pai, muito medo. Caramba, eu vivia muito ruim isso. Muito. Mas aí, assim, a gente tá bem, tá? Só pra não ter essa ponta solta, a gente tem uma Calma, relação mãe. ótima. Calma, mãe. Mamãe, te amo. Toma um chazinho. As coisas são incrivelmente melhores hoje em dia, tá? Depois da minha adolescência. Mas meu pai me assustou muito. Teve até um episódio que ele descobriu uma conversa minha. Ele tinha proibido eu ter de Facebook quando ele descobriu. Eu já tava no Adventista, no colégio Adventista. Ele descobriu que eu tava falando com o menino. Ele me proibiu de ter Facebook. Não podia ter nenhuma rede social. Eu até acho que crianças e adolescentes não devem ter, tá? Eu acho que, ou se tiver, tem que ser monitorado e tal. Eu era adolescente, eu entendo. Mas ele viu uma conversa que não havia nada demais com o menino, que a gente tava falando ali, que ele tinha a mesma idade que eu, não era nem mais velho. Se fosse mais velho, até ok. Mas ele pegou e quebrou meu computador na minha frente, que o meu avô, pastor, tinha me dado. Meu avô tinha me dado um computador, um notebook. Ele pegou, ele descobriu a conversa, me intimidou horrores, e ele pegou e quebrou assim, num banco na minha frente, em pá. Estilhaçou tudo assim. E aí eu fiquei, cara, quanto ódio, sabe? Eu pensava assim, por que ele... E aí ele falou, e depois ele falou que nunca ia me amar se eu fosse assim. Nossa, cara. E aí depois, eu até já falei, ele pediu desculpas, né? Ele pediu desculpas, mas foi uma coisa que me feriu muito, ele falar que nunca ia me amar se eu fosse assim, né? Pesado então ele mesmo. falou que ia me amar, hoje ele fala que me ama e tal. Mas eu tive essa criação com muito medo. Eu ouvi os passos dele quando ele estava chegando, chegava do culto de noite. Eu ouvi ele chegando, eu me assustava. Eu, tipo assim, eu tava falando com um amigo normal, uma amiga do colégio. Eu fechava o celular, escondia como se eu estivesse traindo. Inclusive eu tenho uma música sobre isso, que eu canto, né? E aí eu falo sobre trair, é uma música que fala sobre traição, mas eu achava que eu estava traindo meu pai. Então eu até via filmes assim de pessoas que traíam um marido, uma mulher, o homem traindo a mulher, e a pessoa escondendo, né, tendo que se esconder, fazendo coisa, mentir, e eu tive que fazer muito isso na minha adolescência. Eu não sou uma pessoa mentirosa. Eu tive que mentir muito para me proteger, sabe? Então hoje, e inclusive uma psicóloga, eu fui atrás de uma psicóloga da universidade, pulando, as datas estão todas loucas. Sem problema. Mas eu fui pra uma psicóloga na universidade, que aí eu já tava mais me desconstruindo mesmo da religião, e meu pai não permitia que eu fosse psicólogo, todo atendimento era com pastores. Eu até poderia me consultar com outro pastor, que não fosse ele, pra não me abrir com ele, se eu quisesse. Só que era um pastor que deveria ser amigo dele. Que poderia passar as informações. Falar, exatamente. Entendi. Então, Isso chama aconselhamento pastoral ou eu tô viajando? Aconselhamento pastoral. Então, assim, eu precisei muito... Olha, na minha adolescência eu não sei como eu sobrevivi, porque eu precisava muito de um psicólogo. Muito mesmo. Então, hoje eu aconselho. Por isso que a Desviados tem um projeto, a gente tá juntando doações pra gente tá montando aí nesse projeto de ajuda psicológica, porque eu sei o quanto que foi difícil pra mim e quanto que existem muitas pessoas nessa condição que não se sentem confortáveis de se abrir com um psicólogo. Sim. Eu só fui porque os meus amigos falavam, você precisa porque não vai aguentar. Não vai aguentar. E eu pensava em morte, pensava em suicídio, essas coisas, né? Sim. Todo mundo que tá na religião, que passou por esses traumas, esse trauma religioso passa, né? Sim. Mas tinha o lado da homofobia, que aí junta os dois e piora tudo, né? Então, eu tinha muito medo do meu pai, cresci com muito medo dele, então eu tinha muito medo de confrontar ele em tudo, sabe? Eu questionava muitas coisas na igreja, tipo assim, apesar de eu cantar na igreja, eu discordava das línguas estranhas, eu achava que... Eu questionava muito ele entender que ele era profeta, inclusive a gente falou isso no nosso podcast,
Depois ouço aí no link embaixo, a gente falou sobre profecia, como é que funciona e por que meu pai, ele acredita que é um profeta, né? A gente falou sobre isso. Mas eu questionava muito isso, as línguas, tudo isso. Então a gente sempre bateu muito de frente, mas toda vez que ele ia com argumento e ele não gostava que eu questionasse, ele ficava bravo que eu tava questionando. Então eu tinha medo de questionar. Tudo que eu questionasse era um controle, assim, todo mundo na igreja tinha medo dele. Todo mundo falava, nossa, teu pai é uma pessoa muito... Mais medo da reação dele do que de Deus, ficar chateado. Isso. Aí, essa questão de traição que agora eu lembrei, eu fui na psicóloga cristã, que era da universidade, tá? Eu procurei uma psicóloga que eu tava precisando, pela Universidade Federal, e essa psicóloga, eu falei pra ela, olha, eu tenho que mentir pros meus pais com frequência, porque eu não tenho trabalho, tipo assim, fora da igreja, eu não tenho como me sustentar, eu tenho 20 anos, mas eu não passei minha vida toda enfurnada dentro da igreja. Eu não tenho o que fazer pra me sustentar, pra sair de lá. Tô no meio da faculdade ainda. Eu tô namorando com um menino, que eu já tava namorando com meu atual namorado. Já estamos há quase 5 anos juntos. Já namorava com ele estando na igreja, viu? Já tava lá e eu cantava na igreja e tudo, mas eu não conseguia me sair daquilo por causa que era tudo muito... Eu era muito importante pro meu pai, assim, dentro da igreja. Eu cantava e tal, então toda vez que eu não participava de alguma coisa, fazia muita falta lá pra música e tal. Aí eu falei com essa psicóloga e ela falou que eu era mimado, falou que que eu não tinha coragem de assumir minhas responsabilidades e falava que eu tinha que abrir mão das minhas regalias. A única regalia que eu queria é ter um teto debaixo sabe, em cima de mim. Então, eu fiquei muito chateado com aquela terapia, né? Eu até perguntei no meio da terapia, porque ela tava sendo tão fundamentalista, ela tava pensando tanto como meus pais. Eu pensando, cara, é uma psicóloga. Será que ela é cristã e... Eu falei, ela é crente. Pela forma que ela tá falando, eu perguntei, você acredita na Bíblia? Ela falou, sim. Eu falei, você é cristã? Sim. Ah, então tá bom, então é por isso mesmo, estou indo embora. Aí peguei umas coisas, saí no meio da coisa, ela ficou um climão assim, mas eu me lembro que fui embora, porque... E eu pensei assim, cara, não é todo psicólogo que é uma pessoa boa, não é todo psicólogo que... Não é. Nossa, tem muito... E tem muitos que são cristãos que são bons e conseguem consegue deixar separar. a sua fé, a sua crença de lado e serem profissionais ali com você. E aparentemente ela não conseguiu isso, né? Não conseguiu. Acho que também por ela ver, assim, eu como filho de pastor e eu entender. Eu acho que quando o psicólogo, ele é cristão, mas ele talvez, não generalizando que eu não sei. Mas como ela sabia que eu vim de uma família cristã e ela talvez tinha a mesma vivência que eu, por ter crescido em uma também, ela quis se meter um pouco, sabe? Ela levou pro lado religioso. Eu acho que é muito difícil ser um psicólogo cristão. Fundamentalista, então, quase impossível. Eu acho que é conseguir não interferir. Se a pessoa é fundamentalista, ela vai querer ser proselitista em algum momento. Ela vai querer pregar, sabe? Porque é uma coisa do crente mesmo. E se faz isso, o paciente pode, e na verdade deve denunciar ao Conselho Regional de Psicologia. Porque isso é totalmente antiético. Mesmo um psicólogo ateu não pode te falar que a religião faz mal, o melhor é não ser religioso, né? É que a gente como agnósticos, ateístas, eu acho que a gente não tem essa coisa de querer convencer todo mundo. Acho que eu gosto de defender meu ponto de vista, falo sobre ele, mas de maneira nenhuma eu vou querer convencer a pessoa goela abaixo a acreditar no que eu acredito, né? Acho que tudo é uma conversa. Assim como os cristãos também não, mas eles acreditam que, tipo, eles precisam falar pro Espírito Santo convencer. É isso, sabe? Então é uma coisinha meio complicada. E aí, por essa péssima experiência, eu achei uma psicóloga... Ela era minha professora de psicologia nas organizações, que eu fiz administração, sou administrador, né? E aí, na psicologia das organizações, ela falou que ela era espírita. E ela tá falando, citou um caso de uma menina que era lésbica, que veio falar com ela quando ela foi professora lá nos Estados Unidos. E ela citou aquilo, ela falou que ela era espírita. Eu falei, eu acho que isso é espiritismo. Aí meu namorado, ele é espírita, né? Então ele falou, cara, ótimo, vamos falar com ela. Eu não podia pagar um psicólogo, não podia nada. Eu vim numa realidade financeira talvez melhor do que ele.
né? Eu tinha uma outra condição, mas o amor não escolhe isso. Mas eu tava disposto assim, cara, eu prefiro morar debaixo da ponte do que ter que me submeter a ter as coisas que eu tenho e ter que ser alguém que eu não sou. Então, assim, minha família, ela não era rica, tá? Não, assim, hoje minha família, meu pai tem liberdade financeira, assim, ele faz tudo o que ele quer, tem tudo o que ele quer, mas foi uma construção também, conforme a igreja foi crescendo, mas Sim. pastor, tem muito pastor pobre, Sim. muito pastor sem nada, Sim. mas aí foi isso. Aí eu comecei a falar com essa psicóloga espírita e ela me abriu a mente. Ela, assim, ela foi muito, muito profissional. Mas não pregou então o espiritismo? Não pregou de segundo maneira... Allan Kardec, Betuel, Nada, disso. ela não... E ela fez Que uma bom. terapia comigo, sendo que ela nem trabalhava com terapia, ela não era psicóloga clínica. Ah, é verdade. Então você falou... ela marcou um atendimento comigo como aluno, assim. Sim. E ela reservava 30 minutos antes da aula toda sexta-feira. 30 minutos, assim, pra gente conversar, às vezes 1 hora e pouquinho. E cada conversa me abriu um pouco a mente. E eu tinha muitos traumas, assim, que eu falava pro meu namorado e ele não conseguia. Era uma angústia tão forte que eu sentia. E eu fiquei despersonalizado, sabe, nesse momento. Quando eu tava namorando, eu acordava, assim, e eu achava que tava vendo um sonho. Parece que eu batia, assim, tipo, na mesa e eu não sentia meu braço. Caramba. É muito estranho isso. Tipo, eu pegava uma caneca e eu não sentia que eu tava pegando. Parece que eu fiquei sem os sentidos. Porque acho que era aí eu fui entender, né, que... Até eu vi um vídeo da Monja Coen sobre isso, sobre despersonalização. Ela citou em algum podcast, em alguma entrevista, que as pessoas que sofrem traumas muito grandes acabam... Então, o meu cérebro, ele meio que desativou pra eu poder sobreviver. Eu tinha que ficar aéreo em tudo. Porque se eu ficasse... A pressão era tão horrível que se eu me sentisse que eu tava ali presente, eu não ia aguentar. Eu ia acabar... Então, eu não tinha instintos suicidas de, tipo, me matar. Não conseguia pensar numa faca, como tem algumas pessoas que vou me matar. Mas eu não tinha vontade de viver. Tipo, eu queria morrer. Queria que, tipo, caísse alguma coisa em cima de mim e eu morresse. Mas sem sentir dor, sabe? Sim. Mas foi ao longo do tempo, eu fui me aceitando, fui vendo. E aí, conforme a aceitação, é igual uma mulher que ela sofre muita agressão pelo marido. E quando ela descobre que ela... Porque a gente não sabe, eu não sabia que eu tava sofrendo agressão. Eu não sabia que aquilo era uma agressão, eu não sabia que era uma opressão, eu não sabia que eu sentia homofobia. Eu achava que meus pais não eram homofóbicos. Eu pensava, homofóbico ia matar um gay na rua. Então, mas tem outras formas de violência. Eu pensava assim, não, eu não vivo minha igreja não é fundamentalista, meu pai não é uma pessoa... Então, quando a gente tá dentro desse ambiente, a gente não nem enxerga. Quando eu fui saindo, me desvinculando, eu fui vendo, cara, meu pai é uma pessoa muito egocêntrica, meu pai é uma pessoa muito que pensa muito nele, e ele não consegue enxergar isso também, porque ele tá dentro da própria bolha, onde ele é muito valorizado pelas pessoas da igreja. Mas aí eu fui vendo assim, cara, eu fui vendo várias coisas erradas e foi me dando revolta, muita revolta. Fiquei muito revoltado, porque eu fiquei com pena da criança que eu fui. Que eu comecei a me enxergar nas outras situações e visualizar em terceira pessoa tudo que eu vivi. E eu fiquei, cara, é um absurdo o que acontece na igreja. E não só comigo, como outros amigos assim que são LGBTs, que hoje são, graças a Deus, saíram. Minha melhor amiga da igreja também era lésbica. E ela não sabia, nem eu sabia dela. A gente não sabia um do outro, a gente foi se descobrindo. Ela foi se descobrindo lésbica ao mesmo tempo que foi me descobrindo gay, me aceitando. E, inclusive, um beijo pra ela, Samila. Ela vai ficar feliz de eu citar ela. Samila, ela é maravilhosa. Ela me ajudou muito, assim, porque eu não me sentia seguro pra sair de casa. Eu sabia que a partir do momento que eu assumisse um relacionamento, eu não poderia mais ficar em casa. Meu pai já me deu a letra. Então, a expulsão de casa, eu considero isso, porque eu não podia mais ficar em casa a partir do momento que eu namorasse um homem. Entendi. Ele colocou essa condição. Então, tipo assim, ele fala que não expulsou. Porque a condição era... A minha escolha fez eu sair de casa. É meio bizarro isso, né? Tipo assim, é um condicionamento. Porque se eu namorasse uma mulher, eu não seria expulso de casa. Não teria que sair de casa. Não teria porque... Inclusive, eu namorei uma moça, né? 1 ano. E... É mesmo? Então você teve uma namorada? Tive experiência com mulheres. Várias experiências, assim, pra ver se eu gostava. Também. Mas não era tão legal. Não brilhava, assim, não me sentia confortável também. Então... E também acho que as meninas sempre tiveram muito essa coisa de, tipo, ter que ser másculo e tal. E tinha a questão do homem ser o cabeça da casa. E meu pai... Nossa, agora eu lembrei de uma coisa, né? Quando eu namorava uma mulher...
eu sempre achei que, assim, na moral, os dois tomavam decisões juntos e é isso, vamos tomar as decisões juntos. Só que meu pai queria que eu tomasse sempre a frente de tudo. Não, tem que impor limite e ela tem que te respeitar. Tu que tem que tomar decisão. Eita, machismo. Muito. E meu pai é assim, minha mãe ouve tudo que meu pai fala. Ele é o cabeça, ela vai atrás. Entendeu? Aí, então, eu sempre tive essa criação. Minha mãe é muito submissa ao meu pai. Ela ouve tudo que meu pai faz. E talvez... Lamentável, né? Deplorável, lamentável, cara. mas assim... Veio isso por conta da religião, mas veio também por conta do meu avô pastor. Sim. Então, hoje eu não falo com ele, não tenho mínima vontade de falar. Ele é um ser humano, assim, na minha visão, deplorável. Não tenho pena nenhuma de falar isso, porque ele é uma pessoa muito... Ele fez muito mal pra minha avó, né? Quando ela ainda tá com ele. Mas eu acho que esse machismo vem muito disso, sabe? Então, ela teve esse modelo em casa e acabou reproduzindo depois, sendo meu avô é uma pessoa muito difícil de lidar, ele é terraplanista também, assim, tipo, acredita que a terra é plana. Tipo, segue esse Olavo de Carvalho, nem sei como é que é. Ele mandava uns vídeos de terra plana, eu pensava, será que a terra é plana? Não sei se ele é terraplanista, mas ele flertava com essas ideias, assim, muito ridículas, assim. Então, não tinha nem como conversar, não tem como ter um diálogo com ele, assim. Aí, inclusive, ele queria me levar no puteiro uma vez, queria me levar no bordel pra ver se eu deslanchava com as meninas. Então, eu sempre achei ridículo. Mas aí foi isso, meu avô era pastor, ele tinha uma igreja também, meu avô tinha uma igreja na Quadrangular, mas ele fechou a igreja, que ele ficou idoso, né, assim, ele teve ele pelos 50 anos até os 60, eu acho, uns 10 anos acho que ele teve a igreja, ele foi pastor da igreja, mas aí ele já tava ficando mais velho, ele não quis mais seguir com a carreira, né, e era muito difícil também. Mas assim, a minha avó, esposa dele, eu não tenho muito contato também por causa disso. Então, assim, na minha família eu não tenho muito contato com ninguém, assim. Eu falo com a minha mãe. Sim. Muito raro, mas eu não tenho como... E vocês têm uma relação boa, pelo que eu entendi. Pelo menos você falou que ela diz que te ama. Sim, Não, meu pai fala que me ama também. Seu pai também. Ele fala que me ama, né? Ele fala que sempre tá de portas abertas pra receber em casa e tal, essas coisas, mas com a condição de não levar meu namorado, né? Então, assim, eu não posso levar meu namorado lá, minha mãe não quer nem ver meu namorado. Então, uma vez ela foi lá em casa e aí ela, tipo, não queria falar com meu namorado, não deu nem, tipo, nem bom dia, boa tarde, essas coisas, ela nem olha pra ele. Entendi. É uma coisa, assim, completa exclusão, né? E eu acho isso muito... Isso é homofobia mais pura e isso me machuca. Sim. Porque não é sobre ser ele, é sobre a minha condição. Sim. Né? Então, eles estão fazendo aquilo com ele, digamos assim, pra não concordar, porque eles acham que se eles passarem a mão, eles vão estar apoiando. E eles acreditam que eu vou ser curado um dia. Pois é, eu ia te perguntar isso. Eles já te direcionaram para uma suposta cura gay, algum procedimento, alguma coisa assim? Porque aqui no canal eu já conversei com pessoas que passaram por isso, foram a retiros para tentar essa cura gay, entre aspas, né? Porque não é uma doença para ser curada. Teve alguma coisa assim na sua experiência, pessoal? Sim, então, tinha um pastor que ele vinha, meu pai me ungia, lia toda... Eu acho que não é bem uma cura gay. Na igreja evangélica não é assim, estou fazendo... Vai ter uma coisa, cura gay. Não é assim, vou curar. Na verdade, a libertação de qualquer coisa. Tipo, eles lidam como se fosse... cigarro, bebida, qualquer coisa assim, eles lidam como se fosse a mesma coisa, né, que eu preciso ser curado. Então, na verdade, meu pai orava comigo, ele me ungia, expulsava demônios de mim, aquelas coisas assim, né, pra tentar ver se saía pombagira, né, porque ele acreditava que era pombagira, né, que inclusive isso é bem intolerante com a religião de matriz africana, não acho nada a ver, né. E aí, eu tive um episódio que foi do encontro com Deus, né? Que eu acho que foi o momento, assim, mais tenso pra mim. Todos os retiros que tinham na igreja tinham esses momentos, mas no retiro, o encontro com Deus é uma coisa muito radical, né? Porque, tipo assim, a igreja tem um sítio e todos os encontros com Deus, na maior parte das evangélicas que eu vi, na minha vivência, são em lugares muito afastados. Tipo, se é uma igreja aqui de São Paulo, eles vão pegar algum sítio de São Paulo, tipo, super afastado, onde não tem nem sinal. Então é um lugar super, super, super afastado. E aí, o que acontece? As pessoas vão pra lá
E aí você tem que colocar o celular dentro, é um saquinho assim, você coloca celular, notebook, tablet, relógio, você não sabe que horas são, você não sabe nada, então não tem celular, não tem contato Tipo Big Brother evangélico. É. Você fica isolado do mundo. É o Big Brother evangélico, isoladíssimo do mundo. E lá você não pode falar, então são 3 dias que você fica em jejum de silêncio, tá? E a comida era muito ruim, era uma comida assim de cadeia, então na minha visão tinha gente que gostava, eu não gostava. Tá. 3 dias sem conversar com ninguém. Eu achava a comida bem ruim, assim. Tinha umas comidas boas, que inclusive meu avô cozinhava, que era boa. Mas tinha outras, assim, que era, infelizmente, era uma coisa assim, meio que... Sabe, uma coisa meio militar? Nunca participei. Graças a Deus que eu não ia aguentar. Mas, aí era tenso. Só que o que aconteceu é que eu fiz o encontro com Deus com os meus 14 anos. Depois eu refiz sendo ajudador, né? Que daí eu podia falar. Ah, tá. Tipo o monitor o monitor. do retiro. O monitor. E aí o retiro era um lugar assim cheio de beliche. Inclusive tinha muitas aranhas. Tinha muitos bichos, tinha assim morcego, era um lugar assim muito pra fora, muito. Tinha todo tipo de bicho. Era umas aranhas assim desse tamanho, sem mentira nenhuma, vamos falar que eu tô exagerando, mas tinha aranha desse tamanho. Assim foi o inferno de todas as coisas, né? E aí tinha, no primeiro dia que eu cheguei lá, a gente ia pra um campo, todo mundo, e tinham vários gays lá, tá? Mas não era só sobre gays. Tá, entendi. Não era só, era sobre, tipo, traição, várias coisas. E aí falava assim, confessa teu pecado. Eles pegavam uma lanterna na cara, tá? Eles gritavam muito mais alto do que eu, porque eu sou uma pessoa calma, tá? Mas eles gritavam muito alto, que eu não vou nem fazer aqui, porque eu tenho vergonha. Porque eu acho vergonha ali, que eles faziam. Mas assim, confessa teu pecado. Aí botava uma lanterna na minha cara, assim, no meio do chão, todo mundo ajoelhado no escuro. Confessa teu pecado. Homem que é homem chora na presença de Deus. E aí confessa, eles orando em línguas muito altas, era todo mundo ajoelhado, gritando. Que cena de terror, cara! Todo mundo gritando, Jesus, Espírito Santo. Era uma gritaria, era assim, um berreiro brabo, era todo mundo chorando, e eu assim. E eu tava assim, e se eles viam que eu não tava abrindo a boca para orar, eles ainda iam lá mais e botavam mais lanterna na minha cara, e sabe, era uma coisa assim, então, complicado. E aí você tinha que falar qual era o seu pecado. Essa que é a ideia. Confessar e se arrepender. Eu tinha que confessar e me arrepender do meu pecado. No caso, o meu era homossexualismo, né? Eles falam homossexualismo. Homossexualismo. Mas o pior de tudo é depois de uns dias... O pior pra mim é que, assim, como gay, tá? Imagina assim, eu tinha aqui os chuveiros lá... Imagina, eu tinha 14 anos, com os hormônios à flor da pele, com cheio de pessoas com a mesma idade que eu, né? E eu, assim, gay. Aí tinha um na minha frente também que era gay. A gente, só pelo olho, a gente já sabia que era. Imagina que eu vou curar do meu homossexualismo na visão deles, tomando banho com um monte de homem. Imagina, tomando banho pelado com um monte de homem. Um monte de homem se trocando, aquela testosterona, assim, aquele quarto fedia testosterona, era suor, era macho. E eu assim, cara... Você ia ter altos sonhos, assim, né? Caralho, eu tava assim, meu Deus, eu tô cheio de macho aqui, eu tenho que ainda ser curado, entendeu? E ainda, tipo assim, eu era muito privado de tudo, entendeu? Então, imagina a pessoa, como ela não pode, quando a gente não pode fazer, tudo fica muito mais exagerado. Então, meus hormônios, eu falei, peraí, 14 anos... Então eu ficava assim, caralho, é um inferno isso aqui, né? Porque eu tô passando uma aprovação muito grande. Então, assim, tinha 2 caras aqui, um em cima e embaixo, outro, entendeu? E aí os caras dormiam, assim, tipo, praticamente pelados. Então, eles achavam que era tudo normal, cheio de homem ali. E eles achavam que aquilo ali ia me curar, tipo, tem que encarar, né? Encara, meu Deus. Então Caramba. Foi muito complicado, e aí eles deram um papelzinho pra gente, que é uma lista muito famosa. Já vi! Com a lista dos pecados, aí você marca... Tem vídeo da Ismael, os adventistas estão assistindo aí, que é o Ismael, né? Que inclusive eu fiz um podcast com ele, que tem um vídeo reagindo nesse papel, que é muito engraçado. Faz a ponte, hein? Quem sabe ele não vem aqui, ou a gente faz uma live juntos. O Ismael, ele foi da igreja adventista e da Quadrangular também, é Ismael maravilhoso. Legal. Ele legal. Vem aí, vem, Ismael, vem. Vamos combinar. Ismael é muito... eu assisto de vez em quando, tá? A Nath é fã, e de vez em quando ele tá vendo alguma coisa, eu vejo lá. Ele tem um vídeo muito engraçado, muito engraçado sobre isso. E aí, era literalmente aquele papelzinho. Aí tinha lá, feitiçaria, macumbaria, como é que é?
ciúmes, mentira, homossexualismo, zoofilia. Tipo assim, na lista do homossexualismo era pedofilia, zoofilia, estupro, homossexualismo, lesbianismo, sabe? Então, tipo assim, imagina como eu me sentia, cara. Tô na mesma lista, na mesma parte da lista como um pedófilo, como uma pessoa que pratica sexo com animais. Eu falei assim, caralho. Então, exato. E aí eu peguei e marquei, né? Homossexualismo. O que eu botei mais, eu acho, a mentira também, porque eu mentia muito naquela época, né? Então, mentira e homossexualismo, acho que foi os dois que eu marquei. Aí, mentira e homossexualismo. O que faz com essa lista? Aí você dobrava a listinha, né? Aí todo mundo, e eu vi assim um menino gay na minha frente, e eu vi que ele marcou também, né? E eu fiquei assim, que merda, né? Mas enfim, vamos lá, vamos lutar contra o nosso pecado. Aí você tinha que ir lá na fogueira, tinha uma fogueira lá, tinha uma pessoa atuando como Jesus. E aí todo mundo pegava o seu papel e citava o maior pecado, que era o pecado que mais afligia a pessoa. Sim. Eu não tive coragem de falar homossexualismo, né? Porque eu era filho do pastor, eu acho que ia ficar uma imagem muito... Era da igreja do seu pai? Da igreja do meu pai. Entendi. Do meu pai que organizava tudo. Tá. Aí, só que o menino que estava na minha frente, ele citou, né, homossexualismo. Teve outros também que citaram homossexualismo, ou que tiveram já práticas homossexuais. Práticas homossexuais, né? Enfim, era o que eles falavam. Aí, eu falei desonra, falei uma coisa assim, mentira, qualquer coisa, sabe? Porque eu não queria... né? Sim. E aí depois todo mundo se abraçava e começava assim, eu sou homem, com H maiúsculo. E aí tinha que gritar, e tinha que engrossar a voz, engrossa essa voz, homem. Era uma coisa caramba, assim, cara. Ficava assim, que vergonha alheia. Sabe aquelas coisas... Vexatória a situação. Vexatória. Nossa, se filmasse ia gerar tanto meme. Gente! E eu não gritava nada, eu só ficava assim, ó, eu só mexia a boca pra fazer que tava dando uma cena. Mas é um mix, né, parece engraçado por ser... Nossa, gente... Não, é torturante. Mas dá raiva também ao mesmo tempo, porque olha o sofrimento desses meninos lá, você lá no meio, com esse peso, com essa carga, caramba, estão me comparando com um pedófilo, que isso? Nossa, muito. Pra eles é a mesma pesado, coisa. Cara, isso. Pra eles é a mesma coisa. Tormento na cabeça de vocês. Eu acho engraçado que, tipo assim, tinha gente que confessava assassinatos lá na frente. Então, mesmo? Tipo, e isso que eu achei estranho, porque, tipo assim, a pessoa tá lá confessando assassinato. E tudo que acontece lá, eu tô falando que não pode, né? A gente faz um voto no início Entendi. Eu falo aqui porque acho que é uma forma de conscientização. Sim. Mas você faz uma promessa no início do negócio que você não vai falar. Aí é tipo uma coisa meio juramento militar. Sim. Eu prometo. Não falar. Então você nada do que acontece aqui. Você já tá cometendo o último pecado da lista lá, né? Vazar informações sobre o retiro tô vazando evangélico. Não pode falar, porque imagina se isso vaza. Cara, isso aí... É crime, né? É crime que tá acontecendo. Não, é crime, é uma coisa que acontece muito assim, muito mesmo. Em várias igrejas, muitas igrejas. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com a família, porque esse tipo de coisa tá rolando provavelmente em muitas igrejas evangélicas, né? Não é só e a pessoa que faz, ela não fala. Entendi. Entendeu? Porque eles fazem essa pressão de não falar, porque eles sabem que se eles vão falar isso... E é uma pressão, porque aí e eles falam prometer pro Espírito Santo, inclusive. Entendi. Porque imagina se você mentir pro Espírito Santo é blasfêmia, e blasfêmia é o único pecado imperdoável. Então imagina, eles fazem absurdos em nome de não blasfemar contra o Espírito Santo. Eu com certeza já estou condenado ao inferno, porque eu blasfemo contra o Espírito Santo todos os dias, entendeu? Seus conteúdos são mais polêmicos do que os meus. Não, eu blasfemo mesmo. Assim. Mas olha só, quando eu era católico na adolescência, tinha um encontro de jovens com Cristo. EJC? Eu acho que era isso. E tinha esse negócio de que não podia contar o que acontecia. Meu pai fez esse aí também. Será católica. Que é pesado assim também? Ele fez também. Ex-católicos, alguém que participou já de um EJC, tem encontro de casais com Cristo também, SCC. Na hora a gente não vê que é absurdo, mas agora que a gente olhando hoje, vê que isso é ridículo. Eu fiquei curioso, se alguém quiser contar seu relato, me chama lá no meu Instagram, @prof.danielgontijo, pra gente marcar uma live. Fiquei curioso sobre o que acontece nesses
Retiros católicos também. Caramba, cara, mas isso é muito grave mesmo, né? A gente ri, mas assim... É torturante, é agonizante, é uma coisa muito... Desumano mesmo, isso, é muito ruim, muito ruim mesmo. Assim. Mas assim... As pessoas, elas saem de lá contando que foi maravilhoso, que mudou a vida delas e tal. Tá. No final, a gente recebe uma cartinha da família, de amigos. Aí todo mundo começa a chorar muito, então aquele momento acho que é o momento mais, tipo, tortura a gente. E no final manda uma cartinha de pessoas que tu ama, e obviamente todo mundo vai chorar. E vai falar que aquilo foi maravilhoso. É tipo a prova do anjo lá no BBB. É bem isso aí. Você vê o vídeo dos familiares, eu tô amando estar aqui. Mas me conta aqui então, no final das contas, seu pai colocou essa condição, ele não aceitaria você se relacionando com um homem, então jamais César indo visitar seus pais e tendo ali um almoço de família, como acontece hoje, né? Eles não aceitam. Não. E aí, como é que foi a sua saída da sua casa? Teve alguma briga, alguma conversa? Como é que aconteceu Eu já estava namorando com meu namorado e já esperava que teria um momento de conflito. Só que o que aconteceu, eu fui muito prudente, eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa. E se eu falasse pro meu pai que eu estava namorando um menino, que eu não acreditava mais na Bíblia, que eu não, tipo, a bomba... Apesar de ter falado quando eu era pequeno, durante a minha adolescência, eu entrei mais forte dentro da igreja e, tipo, eu me assumi com 12 anos, mas eu depois, por conta de todos esses retiros e tal, eu falei que não era mais gay, né? Então ele achava que eu não era mais, né? Ele achava que Deus tinha me curado. E aí o que aconteceu? Eu já sabia que teria um conflito, só que se eu falasse de uma hora pra outra, meu pai seria uma reação muito agressiva e eu tinha medo do que podia acontecer. Porque eu tinha muito medo do meu pai. Então eu fui fazendo aos poucos, eu fui primeiro, apesar de já estar namorando, eu primeiro me desliguei da igreja, depois eu me assumi como gay, depois de uns 6 meses me assumi como gay, para os baques ser um pouco, porque da igreja foi um baque enorme. Entendi. Mas isso fosse tudo de uma vez só, dele saber que eu não era mais crente, não acreditava que ele ia sair da igreja, tava namorando e ainda era ateu. Então muito, pra ele era muita coisa. Sim. Então fui fazendo aos poucos. Então até dou como conselho, às vezes os desviados aí vem, um pessoal que é LGBT, quer falar tudo de uma hora pra outra. Agora eu tô revoltado. Não, gente, eu tava muito revoltado, vontade de estourar tudo, mas se eu fosse imprudente nesse aspecto, é uma coisa de proteção mesmo, né? A minha própria... Então meu pai iria surtar muito e talvez eu iria acabar fugindo de casa e ele ia acabar indo atrás de mim. Entendi. Ele iria atrás de mim com certeza. Ele iria me caçar, entendeu? Ele ia me caçar porque ele iria fazer isso, apesar de ser maior de idade. Então, eu acho que se aos poucos isso permitiu que ele entendesse as coisas aos poucos e aceitasse a condição ali. Não que ele aceitasse, no caso, me aceitasse, mas aceitasse o fato de que, né, era o que ele tinha. E aí o que acontece? Quando ele foi fazer um casamento, meu pai é pastor e faz casamentos, né? Então ele foi fazer um casamento de uma pessoa lá da igreja e nesse casamento, ele chegou antes do casamento, que era no civil, ele veio falar assim pra mim, gostaria muito de fazer o teu casamento também. Eu já tinha me assumido como gay, eu já tinha falado pra eles que eu não acreditava mais em nada. Ele falou, gostaria de fazer o teu casamento também. E aí eu falei assim, mas pode fazer meu casamento, por que não? Dá pra fazer meu casamento? Eu topo fazer meu casamento. Falou assim, mas sabe que não dá, né? Sabe que não dá, sabe que a palavra de Deus não aprova. Daí ele perguntou como era a minha relação com o menino, que eu já tava sendo com o César, né, com meu namorado. Eu já comecei a sair com ele. Então, primeiro foi almoçar com o amigo, depois foi almoçar na família do amigo, mas eu já tava namorando com ele. Sim. Mas eu comecei a dizer isso. E eles ficavam muito mal. Então a minha mãe, depois ela veio falar, toda vez que tu falava que era na casa do amigo, eu falava que tava tudo bem, mas eu ia pro banheiro chorar. Nossa. Eu ficava destruída por dentro. Então ela não me demonstrava isso, mas meu pai tava muito abalado, muito machucado com isso. Ele achava assim que, sabe, eu tava... Como eu falei, eles comparam pedofilia com zoofilia, com homossexual. Então pra eles, na cabeça deles é tudo a mesma coisa, entende? É um pecado igual como esses. Sim. E eles acham ainda pior, porque a pedofilia é uma coisa que talvez a pessoa ela pare de fazer. Ou, tipo assim, essa pessoa, às vezes, na igreja tem mais perdão do que a gente. Porque é uma coisa contínua, digamos assim, que a gente não consegue mudar, né? Entendi. Então, a pessoa que é um assassino, é só você ver igrejas famosas como a igreja da Lagoinha,
né, que é bem conhecida no meio, aceitou e recebeu aquele assassino, o Guilherme de Pádua, até virou pastor. Tá. Então, assim, pra você ver que eles não aceitam gays em cargos ministeriais, mas aceitam um assassino que ele pediu perdão e tá tudo certo. Olha isso. O cara nem aguentou, né, que ele tentou recomeçar, mas não aguentou o hate de tanto que sofria. Tá. Mas é bem assim, então eles lidam de uma forma muito cruel com a gente. Sim. E aí, nessa conversa vai, conversa vem, ele perguntou quais eram os meus planos com esse menino, se eu ia seguir namoro com ele, se eu ia fazer o quê. Eu falei, não, eu gosto dele e penso em construir uma vida ao lado dele. Ele falou, mas assim não dá. Daí ele falou assim, se tu quer continuar aqui, vai ter que abdicar, né, desse relacionamento, pelo menos até tu ter condições de sair daqui, né. Daí a condição de morar em casa era eu não namorar com ele. Entendi. Entendeu? Então, obviamente eu poderia dar um tempo talvez no relacionamento, juntar minhas coisas, juntar um dinheiro e sair com mais calma, mas mesmo assim seria expulsão. Porque quando você impõe um limite de que você não pode ser quem você é por causa do que ele acredita, ele me colocando essas condições, ele tá me expulsando, entendeu? Porque, como eu falei, namorei uma menina e quando eu namorava ela, não havia essa condição. Sim. Entendeu? Tá dizendo assim, olha, desse jeito não dá pra você ficar aqui em casa. Você tá namorando, você não vai abrir mão desse namoro, então sinto muito, mas não cabe mais você entre nós. Eu acho que é comparável no sentido de ter uma responsabilidade, sim, sobre o que ele disse, ao que acreditam os cristãos de quem é homossexual, por exemplo, não vai herdar o reino de Deus. Mas foi uma escolha sua e tal. Caramba, mas Deus tá fechando as portas pra mim. Ele não tá me aceitando como eu sou. Não tem uma responsabilidade sobre Deus. Isso recai sobre o cara que tá lá em cima. Não sei se é São Pedro que cuida dos portões do céu. Na verdade, acho que na evangélica não tem isso. Não tem São Pedro. É o ex-católico aqui, né? Eu acho que deve ter um anjo lá. Mas eu entendo o seu ponto. Eu acho que dá pra interpretar assim como uma expulsão. Foi uma condição que ele colocou e é isso. Se você quer viver seu amor, não mim, esteja mais entre nós. A expulsão de casa, todo mundo, se você for conversar com as pessoas que moram em abrigos LGBTs, todas elas, a maioria vai falar que não foi assim, eu tô te expulsando, eu expulso você. Entendi. Sair de casa, assim, isso é uma coisa gradual, vai tornando um ambiente, os pais, eles vão te expulsando aos poucos, eles vão fazendo, tipo assim, a minha mãe, não que, assim, minha mãe sempre foi maravilhosa, sempre, tipo assim, mas aí ela começou a parar de lavar minhas próprias roupas, sendo que a do meu irmão ela lavava, tipo assim, ela começou a, Caramba. tipo assim, ela arrumava, tipo, eu ia pra faculdade, passava às vezes o dia fora, tinha aula de manhã, de tarde, de noite, às vezes tinha dias assim, eu não tinha tempo de arrumar meu quarto, arrumar alguma coisa. A minha mãe, ela passava a maior parte do tempo em casa, ela sempre arrumou meu quarto, às vezes assim, ou tipo, sabe, fazer, não porque, não, ela fazia agrados como mãe, sabe, como uma coisa de mãe mesmo, não como uma forma de ele é mimado, mas não, uma coisa de mãe mesmo. Sim. Quando eu me assumi, ela parou de fazer tudo isso, então comecei a ter que lavar minhas próprias roupas, eu tinha que estender, tipo, eu lavava as roupas de toda a família, mas as minhas não. Aí, tipo, começou essas coisas assim, sabe? Então, cara, ela é sua mãe, eu não vou ficar falando mal, mas isso é um exemplo muito nítido de homofobia. Você tá sendo tratado de forma diferente, pior, por conta da sua orientação sexual. E não é porque, tipo assim, como eu falei, tem muita gente que fala assim, mimado, regalia, mãe tem que lavar roupa. Não, gente, tipo assim, se eu tenho um filho, óbvio que eu vou fazer agrados pra ele, porque é meu filho, é cuidar, não é a obrigação dela fazer isso. Mas era cuidado que ela tinha, que eu perdi no momento que eu me assumi. Sim. E a minha avó, sempre ela mimou meu pai até hoje, entendeu? Então ela sempre teve esse agradinho de mãe, sabe, assim. Então, tipo assim, meus pais tinham 2 carros. E aí eu tinha que, às vezes, pegar 2 ônibus pra ir pra faculdade, sabe? Assim, no momento que eu me assumi, tinha essa coisa de não me levar em alguns lugares. Então, claro, meu pai fazia isso, depois ele retrocedia, mas eu via que tinha, assim, era um conflito, sabe?
Então a pessoa vai tornando o ambiente um inferno na sua vida, vai fazendo tudo ficar muito pesado, pra fazer com que você seja uma coisa assim, eu estou incomodando de estar aqui. Entendeu? Então ela vai te espremendo, até que te expulsa, você sai. Entendeu? Então é uma pressão, né? Então pra mim é uma expulsão, eu considero que eu fui expulso de casa. E é isso, hoje eu luto então com a Desviados, eu sempre falo sobre isso, a gente sempre se apoia, eu sempre converso com muitos LGBTs que estão nessa situação. E muitas pessoas, tipo, têm 25 anos, viveram a vida se doando pra igreja, enfurnados porque a igreja, como você sabe, muita gente sabe que ela ocupa muito o nosso tempo, né? Então a pessoa, ela vive ali, às vezes muita gente era desaconselhada a fazer a universidade, entendeu? Tinha que viver pra igreja, pro ministério. Então imagina essas pessoas, elas não são vagabundas, entendeu? Elas simplesmente não tiveram oportunidade de desempenhar a profissão delas ou estudarem coisas, então elas acabam vivendo na mediocridade daquele sistema, sabe? Do que oferece. Então, hoje com a Desviados eu falo sobre isso, sobre fundamentalismo. Eu acho que de uma forma bem humorada, da gente brincando, zoando. Esse universo que zoa muito da gente, eles zoam muito dos LGBTs o tempo todo, estão sempre zoando, sempre falando mal, brincadeira. Então, talvez seja um pouco de vingança. Eu acho que a Desviados é uma página que existe justiça, mas também pratica um pouquinho de vingança, que é uma coisa que não é tão politicamente correta, né? Mas eu acho que eu trago esse lado da vingança como uma forma artística, sabe? Eu acho que é uma coisa, não é de verdade, literalmente. Vocês não estão incitando violência, não é uma coisa do tipo, vamos lá pichar a igreja, não tem nada disso, não, né? Eles são provocações, sátiras, né? São sátiras. Com crenças, com algumas coisas. A gente faz o trabalho, a gente tá assim, ó, Daniel, a gente tá na mesma tribo, tá? Literalmente estamos na mesma tribo, mas a gente faz o trabalho sujo, entendeu? A gente faz o trabalho sujo e você faz o trabalho bom. Então, assim, a gente vai levar as pessoas pra você, tá? Elas vão chegar desde que a gente tá fazendo o trabalho sujo, que você faz o trabalho sério, entendeu? Sabe que tem gente que fala assim comigo, Daniel, você é muito de assoprar, né? Você tinha que ser mais de morder, tipo o Thiago Santinelli. Então, a Desviados tem um pouco dessas mordidas, ó. Quem tá querendo um tempero a mais, a picância na crítica, nas reflexões, a Desviados é um lugar legal. Então é isso, gente. Eu sempre vou ter um traço de revolta, porque eu trago até o Betuel, assim, o meu alter ego, né? Assim, o Betuel que eu apresento pra vocês é um alter ego, apesar de eu ser calmo. Eu sou uma pessoa muito mais revoltada nos podcasts, nas redes sociais, porque eu quero trazer esse adolescente tardio, assim, né, na minha arte, na forma que eu produzo meu conteúdo, porque eu acho que é o que eu não pude ser, sabe? Então, eu me considero uma pessoa madura, acho que essas birrinhas e brigas que eu provoco, eu acho que é uma coisa mesmo de explorar esse lado que eu não pude ser quando eu era adolescente. Eu acho que toda essa revolta que ficou dentro de mim, sabe? Então, é isso. A Desviados tem um projeto, a gente ajuda. É um projeto sério, apesar da gente brincar muito, é um projeto sério, é um projeto da minha vida, é o meu propósito, que eu acho que eu preciso ajudar pessoas que são como eu, porque eu precisava ouvir um conteúdo da forma que eu faço pra eu poder entender. Se não fosse pegando situações reais e me mostrando na minha frente, eu não ia entender só uma pessoa falando. Então, por isso que eu uso memes, eu uso vídeos de crente, que inclusive eu sei que são perigosos, né, essas coisas, situações, vídeos reais, né, mas eu acho que foi o que fez eu acordar, foi eu ver as coisas realmente acontecendo para poder ver. Então o nosso intuito mesmo é tirar as pessoas de dentro da igreja, principalmente LGBTs, a gente quer saquear a igreja, tá? Quer saquear a igreja. Queremos esvaziar as igrejas, é isso, a gente quer que realmente as igrejas elas fechem, tá? É verdade, mas não é que a gente quer que o governo feche as igrejas, a gente quer que as igrejas... Querem proibir as igrejas. Não, proibir de maneira nenhuma. Não queremos... direito das pessoas terem sua fé. Direito das pessoas terem a sua própria fé, mas a gente quer que a consciência faça com que as igrejas elas vejam que tá insustentável, não tem ninguém pra assistir o culto. Essas pessoas estão desenvolvendo muito o senso crítico. Tá todo mundo pensando, tipo assim, sabe? Por que as pessoas não acreditam mais na cobra falante, sabe? Por que as pessoas não acreditam mais que Deus é LGBTfóbico? Que existe um inferno ameaçador, que você tem que fugir dele e dar o dízimo obrigatoriamente, a gente aqui? Sim, eu sempre falo, Deus é uma entidade aí que é uma entidade, na minha visão, que não tem gênero, né?
Então, se ele não tem gênero, é LGBTQIAPN+, tem os não binários ali. Ele não é homem nem mulher, então ele faz parte da comunidade, gente. Então, crentes, desculpa dizer, mas essa coisa que vocês criaram, esse ser, se ele não é homem nem mulher, ele é não binário. Então, infelizmente, ele faz parte da comunidade LGBTQIA+. Este é o Betuel polêmico da Desviados. É isso. Então, cara, assim, clientes, me desculpa, mas assim, a gente tem um projeto, é sério, a gente ajuda, estamos recolhendo aí doações pra gente fazer nossos episódios de podcast, pra gente trazer, a gente apoia a ciência, né? Sempre queremos trazer cientistas, enfim, pessoas da área da história, para trazer conhecimento. Legal demais. Eu vou trazer o meu lado, que vou dar uma zoada, mas é isso. Então a Desviados, ela apoia, a gente tá levantando doações também, vocês podem apoiar lá a nossa causa. A gente quer que seja um movimento muito maior, realmente, talvez sair nas ruas, talvez fazer eventos, realmente incomodar. Eu vim para incomodar mesmo, eu vim para gerar dúvida, para gerar discórdia. E eu me identifico bastante como Lúcifer, assim, porque Lúcifer questionou a Deus, né? E o pecado dele foi questionar por que Deus era tão foda. Aqui embaixo você vai testemunhar, aposto, muitos cristãos falando, é satanista, o demônio tá em você. Não, eu não sou satanista, tá, gente? Eu não acredito na entidade de Lúcifer e tal, mas eu acho que eu me identifico muito mais com Lúcifer do que com Deus, tá? Me desculpa. Mas eu tô mais desse lado, assim, então de questionar, de mostrar que, cara, que é isso? O que vocês estão fazendo? Exatamente. De ter essa coragem também de bater de frente, né, Sim, Betuel? porque Lúcifer foi expulso do paraíso. Eu também fui expulso do paraíso, fui expulso de casa, fui expulso do lugar onde me deu colo, me deu amor, onde eu tinha tudo e perdi tudo, sabe? Então eu passei por muito perrengue, tá? Hoje eu tô bem, graças a Deus. Aí eu falo, sou privilegiado, graças a Deus, né? Graças a Deus! Mas eu tô bem, é a força do hábito, né? Mas vai que Deus existe e ele curte muitos questionadores. Ele abençoa aqueles que têm um questionamento razoável e fala, que massa, eu dei inteligência pra vocês, é pra isso mesmo. Não, eu sempre falo, assim, ó, então... Se ele for bom, ele não vai ser LGBT-fóbico, vai? Claro, com certeza. Não é? Então, o que eu acho? Nós, como pessoas que saíram desse meio religioso, e a gente tem que falar mesmo sobre isso para trazer como conscientização. E é isso, estou com um projeto Desviados, eu até me perdi do que Deixei aqui embaixo o link do Instagram do Betuel, o canal do Betuel, para vocês conhecerem os conteúdos. Assista o nosso podcast. O nosso podcast. Principalmente, assista o nosso podcast, tem outros lá também com o Thiago Santinelli. Thiago Santinelli, eu sei que vocês amam o Santinelli. Vai vir ao canal. Ele beijou o Santinelli. As pessoas me reconhecem na rua, deu 2,5 milhões, né? De visualizações? No Twitter e no Instagram também deu 500 mil por aí. Uhum. E, tipo assim, as pessoas me reconhecem na rua. Então, tipo, vem um cara me parar e falar assim... E eu nunca tinha a sensação de ser famoso, nem nada disso. Mas eu tive um lastro, assim, de uns 15 segundos de fama. Foi um cara falar assim, do nada. Tu foi o cara que beijou o Santinelli, né? E eu fiquei em choque com isso. Eu imagino o Santinelli, coitado, né? Agora todo mundo vai falar pra ele, beijou aquele cara. Mas né? É isso, gente. Então é isso. Desviados é isso. Não sei se... Então assim, só reforçando para vocês acompanharem o trabalho do Betuel, que é muito, muito massa, muito interessante. E assim, cara, muito bom te receber aqui, muito bom estreitar esses laços. Eu adorei estar aqui. Eu acho que a gente tem aí muitos projetos para fazer junto. Acho que vai ser uma parceria muito longa. Talvez a gente faça muitos vídeos, muitas coisas juntos. Tomara. E é isso, gente. Se inscrevam aí no canal do Daniel, quem veio pela Desviado. Quem não conhecia o Daniel... Vamos fazer esse cara arrasar aí e trazer conhecimento para as pessoas, né? É isso aí. Nossa missão conjunta. Então, estão os links todos aqui para vocês conhecerem mais o Betuel, a Desviados. A gente se vê num próximo Café Sem Fé. Tem os links aí também, para vocês participarem dos nossos clubes do livro. Vamos estudar com a gente, que a experiência é boa demais. Deixa o joinha, se inscreva, compartilhe este vídeo no grupo da família, mas cuidado, porque você pode ser expulso ou expulsa por isso. Exatamente. Sem paz para o Senhor e perturbar a paz do Senhor. Meu lema de vida é sempre perturbar a paz do Senhor, porque eu acho que o Senhor não merece paz. O Senhor merece perturbação, então é o meu trabalho. Desviados.com. É agora que eu vou ser cancelado. Não é eu que estou sendo cancelado.
Não, podem me cancelar aí. Eu já nasci cancelado, gente. Eu já nasci cancelado, então... Não cancele a inscrição. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau, gente.